A paz, pessoal, tudo na bênção. Galera, eu fiquei de mandar para vocês o testemunho sobre o voto, sobre a faculdade. Quero dizer para vocês que a faculdade eu só concluí por graça de Deus mesmo. Eu não esperava que durasse tanto tempo. 8 anos e meio durou, 2 faculdades, e só pela graça de Deus mesmo. Eu falei para vocês que eu ia contar sobre o voto e o detalhe, mas primeiro eu vou falar sobre os 2 períodos ao qual eu passei com Deus, e eu tive que me posicionar para que Deus fizesse a vontade dele. Porque foram 2 momentos ao qual Deus me quebrantou. Primeiro, eu me quebrantei. O segundo, Deus me quebrantou. Porque o primeiro momento foi com 17 anos. E o segundo momento foi aos 22. Foi aonde eu fiz o voto. Aos 17 anos, eu já contei para vocês a experiência do ensino médio, onde muitos amigos me incentivaram. Eu tive a oportunidade de fazer algo que meus amigos incentivaram, e por não fazer, houve uma pressão, chacota, não só da minha sala, como da escola, em grande parte, porque foi algo que eu nunca entendi o porquê que aconteceu aquilo comigo, mas marcou. E quando eu cheguei aos 17 anos, terminei o ensino médio, que é uma fase aonde nós estamos começando a tomar as nossas decisões, eu comecei a avaliar a escola, os acontecimentos do ensino médio. Eu comecei a me menosprezar ou a me colocar como inferior diante das experiências dos meus amigos. Falei, Senhor, por que eu não vivi? Por que eu não aproveitei? Por que eu não fiz mais? O que eu poderia fazer para que eu tivesse pelo menos um testemunho assim para contar? Naquele tempo eu não entendia assim muito bem de como Deus iria falar comigo, mas eu tinha o desejo de entender. Eu queria saber qual era a vontade de Deus para mim, qual era a direção que Deus queria me dar, qual era o objetivo da minha vida diante das mãos de Deus. Então, com 17 anos, eu comecei a chorar no meu quarto. Para vocês entenderem, eu chorava que meu travesseiro ele molhava. Então, era um momento assim que eu olhava só para o teto e pedia a direção de Deus. Foi nesse momento que o Espírito Santo veio. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é consolador. Ou porque quando nós estamos sem direção, o Espírito Santo vem e nos acalenta, nos direciona, nos molda, nos renova. Entende? Estou embargando a voz. Mas com 17 anos, o Espírito Santo veio, me deu a direção a seguir. Então, o Senhor me direcionou a estudar a palavra. Mesmo lamentando por não ter as experiências, eu comecei a estudar a palavra. Eu sempre tive a noção que eu não era nada e não era ninguém, mas eu carregava a promessa da palavra. Eu comecei a estudar, comecei a me dedicar. Nesse período que eu comecei a me envolver na palavra de Deus, eu sempre tive bons amigos, mas eles viram que eu comecei a ficar mais dentro de casa, começava porque eu estava estudando, e eles vieram
na minha casa, eu já contei para vocês uma vez, já contei na escola bíblica dominical, e eles começaram a questionar, falando: Davi, por que você não anda com a gente? Por que você não vive o que a gente vive? Por que você não faz o que a gente faz? Olha quanto a gente é feliz. Olha as coisas que a gente está fazendo. Olha as garotas que a gente está saindo, entende? Então, as questões que me afetaram aos 17 anos, quando eu me posicionei, meus amigos tentaram me ajudar porque eles achavam que eu estava mal. E eles começaram a falar: mas não vale a pena, você tem que mudar o seu caminho, você tem que viver, você tem que aproveitar. E nesse momento eu comecei a sentir a presença de Deus diante dos meus amigos e comecei a lembrar da promessa que Deus fez no meu quarto. Porque a promessa de Deus era que eu estudaria a Bíblia, eu alcançaria uma geração e que eu poderia alcançar almas. Então foi a primeira vez que eu preguei para meus amigos com firmeza. Eu apontei o dedo assim, eu saí tem um portão aqui na minha casa, a gente foi até a esquina na segunda, terceira casa. Foi a primeira vez que eu apontei para um lugar e falei assim: o meu maior desejo é que por meio de mim o Senhor alcance pelo menos uma alma. Eu não falei almas, eu falei pelo menos uma. Se eu puder estudar a Bíblia com conhecimento, alcançar pelo menos uma alma, para a minha vida já valeu a pena. Então eu não precisava aproveitar os outros, mas pelo menos uma alma eu conseguiria alcançar para o Senhor. Então eles ficaram assustados porque eu nunca tinha falado daquela forma com eles e foi como fosse o marco assim da minha posição diante de Deus e minha posição diante dos meus amigos. Tanto que passou um tempo, um deles veio na minha casa e falou assim: rapaz, eu preciso ir para a igreja também, preciso buscar um lugar para mim, porque ele aproveitou tudo e viu que o vazio ainda permanecia, viu que aquele vazio que é só preenchido por Deus ainda estava lá, entende? Então, quando eu me posicionei, essa primeira vez, eu vi o agir de Deus muito grande. Eu tinha 17 anos e o Senhor me chamou. Aos 22 anos, eu estava no ápice do conhecimento da palavra, eu já estava começando a pregar a palavra. Então, com 22 anos, era um momento que eu já tinha um certo respeito, tanto na igreja como fora. Eu tinha um respeito tanto dos jovens. Então, era um momento ao qual eu já estava estudo para alguns jovens, já levava para pregar junto comigo. Então, era um momento que eu estava assim em ascensão. Eu estava, como se pode dizer, no início, assim, começando. O pouquinho que Deus me usava já dava para servir os outros. Porque todo o nosso chamado, ele não é para nós. Não é para nós sermos aplaudidos, não. O nosso chamado, ele é para servir os outros, para fazer com que a presença que existe em nós se aproxime dos outros também. Então, com 22 anos, começaram a surgir várias questões nos jovens. A questão de aproximação, de relacionamentos. Então, nesse momento, eu já tinha experiência de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, porque a primeira vez que o Senhor falou fortemente comigo foi aos 17 anos. E desde lá, então, tudo que eu vou fazer, eu oro. Desde lá, desde os 17 até os 22 anos, toda a direção que Deus me deu, eu permaneci. Para vocês entenderem, eu estou no tênis até hoje, não porque eu quero, mas por obediência. Porque toda vez que eu oro para sair, Deus sempre levanta alguém e fala assim: ainda existem pessoas para você aconselhar. Ainda precisam pessoas para receberem a palavra. Então é por isso que eu estou há 16, 17 anos no tênis.
por obediência e para que Deus cumpra uma promessa. Tanto que o ano passado a gente passou por uma crise muito grande e só foi Deus que sustentou e mais para frente eu conto isso porque senão vai ficar muito longo. Então, aos 22 anos, eu já tinha autoridade da palavra, eu já aconselhava muitas pessoas, visitava bastante, eu aconselhava tanto os meninos quanto as meninas, eu sabia lidar com os dois polos e Deus fazia grandes coisas naquele momento, até chegar um ponto ao qual eu entrei em conflito de identidade ou de direção direção com Deus. Aos 17 anos, eu entrei no conflito, mas era porque eu não tinha vivido experiências. Deus tinha me dado a direção, Deus tinha me ensinado como ouvir a voz de Deus. Então, aos 22 anos, eu entrei em conflito de novo, mas era como se fosse um segundo momento, uma segunda fase. Eu era mais experiente, eu tinha sustentação, mas quando o momento chegou, quando o pessoal começou a conversar comigo sobre o tema de me aproximar de uma garota na época, o Senhor de primeira já falou para mim não me aproximar, para mim ficar longe, porque eu tinha que sustentar a promessa, porque havia coisas que Deus iria fazer, então eu não podia focar em outras coisas, entende? Mas só que qual que é o problema? Quando a gente entra a questão da batalha carne contra o espírito. Quando Deus dá uma promessa e a gente entra em conflito conosco mesmo, a nossa fé ela começa a diminuir. Como assim? Imagina, Deus te deu uma palavra e você confia. Então, várias coisas vão acontecendo ao redor para que você não acredite mais, para que você não confie mais, para que você não ouça mais a voz de Deus. Eu lembro que, sabe o louvor, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Então é mais ou menos como esse louvor. O porquê? Eu sabia da direção de Deus, mas aqueles que estavam ao meu redor, eles não sabiam. Eles não tinham noção do que Deus tinha falado comigo. Então, mesmo as pessoas em volta, me direcionando para um caminho, eu já sabia a decisão que Deus tinha me dado. Eu já tinha aquilo ao qual Deus tinha colocado no meu coração. E qual que é o problema? A indecisão. A minha indecisão naquele tempo, ela começou a ferir os outros, entende? O porquê que eu fiz o voto? Porque a minha indecisão diante da vontade de Deus, ela começou a ferir aqueles que eu amava, aqueles que estavam ao meu redor. Começou a ferir não só a outra pessoa, mas começou a ferir a cada um dos jovens que estavam naquela geração. E eu comecei a orar. O porquê? Porque a minha indecisão naquele tempo, ela não foi feita por causa de Deus, não foi coisa minha, foi questão minha. Eu sabia que eu não podia, que eu tinha que me posicionar naquele momento e não me posicionei. Então causou muitas feridas naquele período e que a sensação que eu tinha era que, Senhor, será que o meu chamado vai acabar aqui? Porque eu estou ferindo aqueles a qual eu amo. Eu estou ferindo aqueles a qual eu tenho que cuidar. Eu estou ferindo aqueles eu aconselho, aqueles a qual eu oro. Mas era questão minha. A minha falta de posição me colocava em batalhas constantes. Eu lembro que passava dias sem dormir, orando. O porquê? Porque Deus tinha dado uma palavra. Deus falava, não vai
Eu queria e desejava ir, não por mim, mas para não desagradar os outros, entende? Eu queria falar, Deus tinha dado a resposta, mas era como se eu me sentisse pressionado a ir, entende? Mesmo o pessoal não pressionando, não fazendo nada, a minha sensação interna, porque a pressão não foi externa, ela foi interna que se foi se tornando externa, aparente. Então, naquele momento, eu percebi que eu não estava bem, eu não estava conseguindo me posicionar diante das coisas de Deus. O porquê comecei a ferir os outros, então eu comecei a me afastar mais dos outros, porque eu não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo, eu não sabia dizer aquilo que... Porque imagine só, você é alguém que todo mundo respeita, você é alguém que todo mundo te ouve, você é alguém que sempre aconselhou os outros. Mas chegou um período ao qual eu não conseguia mais ser aquilo que os outros esperavam. A minha indecisão, ela não só feriu os outros, mas me feriu também. Quando eu estava orando, eu fui até conversar com o pastor para pedir uma palavra. Aí o Senhor colocou no meu coração de fazer esse voto, porque eu não queria mais que acontecesse o que aconteceu no passado, de eu ficar em uma indecisão e começar a ferir aqueles que eu amo, ou de entrar em um momento de crise e ferir aqueles que estavam ao meu redor. Então eu fiz o voto voltado para que eu tivesse a atenção, para que eu tivesse o foco e que eu não me desviasse da vontade de Deus antes do tempo. O porquê que eu estou falando isso? Ou porque quando eu fiz o voto, ele não era para durar tanto tempo, não. Ele não era para que eu chegasse até vocês carregando ele. Pelo contrário, o voto era para eu ia fazer a faculdade, eu ia terminar em 2020, aí eu ia ficar tranquilo. Porque por ferir os outros no passado, eu fiquei como se fosse uma dívida. Eu não me perdoava por ter ficado indeciso. Então, quando eu fiz o voto com Deus, eu especifiquei muitas coisas. Eu especifiquei que eu não ia me aproximar, que eu não ia conversar muito, não ia aconselhar de maneira mais embutida, assim. Porque, principalmente, somente as garotas. O porquê? Eu não queria que voltasse aquelas coisas que tinham acontecido no passado. Lembra que eu tentei desobedecer a palavra de Deus? Aquilo me causou uma ferida muito grande. Então, a sensação que minha indecisão ela tinha causado nos outros foi uma das piores sensações da minha vida. O porquê? Porque eu sempre tive o desejo de ajudar, sempre tive o desejo de fortalecer os outros e não de machucar o que as minhas fraquezas chegassem e marcassem eles. Então, eu senti que não estava bem e eu precisava tomar uma posição e diante das coisas de Deus. Então, quando eu fiz o voto, foi em 2015. Então, em 2015, o Senhor me deu o voto, então comecei a limitar todos os meus conselhos e as minhas aproximações. Eu aconselhava as meninas, mas só que conselhos mais diretivos, não a aproximação que eu tinha como antigamente, porque eu era bem próximo, assim, eu convivia muito de forma assim que até as coisas da escola, até as coisas de escola, de conselhos bem
próximos assim eu dava. Então eu pegava de longe quando as meninas estavam tristes, eu já chegava, eu já conversava e eu já e elas já abriam para que eu aconselhasse. Então eu senti que eu devia fazer o voto porque para aquela fraqueza ela não voltasse, porque para que eu não ferisse ninguém. Então o voto, ele não foi só para me proteger, mas para proteger os outros também. Então quando eu fiz o voto em 2015, para a questão da faculdade, eu comecei a estudar em 2017. Eu orei, o Senhor me direcionou a entrar em pedagogia. Para vocês entenderem, os 3 primeiros anos, eles não foram difíceis. Porque quando eu fiz o voto e me posicionei, falei, Senhor, eu só vou voltar a aconselhar as garotas a me aproximar depois do voto. Porque eu não quero ter uma aproximação, eu não quero viver a experiência que eu tive, porque me marcou muito, me feriu, e eu não queria ferir os outros, entende? E eu fiz o voto, eu era garoto, então toda vez que a gente faz um voto, a gente tem que cumprir, mas muito cuidado quando faz o voto. Quando você for fazer um compromisso com Deus, muito cuidado, porque se não fosse Deus me sustentando, eu não seguraria. Só para vocês entenderem, por 2 ou 3 vezes eu quase desisti da faculdade e do voto, e também eu quase desisti de cuidar de vocês. Por quê? Porque eu ficava devendo alguns conselhos, eu ficava devendo algumas aproximações. Só para vocês entenderem, no início desse ano, quando eu coloquei o meu cargo à disposição, não foi porque eu estava bravo com vocês, não. Foi porque eu senti que as minhas limitações estavam afetando vocês de alguma forma. Estava afetando na aproximação, tanto na parte das garotas que eu podia, havia momentos que eu podia ajudar, havia momentos que eu podia interferir de alguma forma. Só para vocês entenderem, o ano passado, quando eu fui conversar com a Manu, eu falei, Manu, fala para mim o que te feriu? Qual foi as vezes que você ficou machucada? Porque eu não queria julgar o que tinha acontecido. Eu queria avaliar qual teria que ser a minha ação para aqueles momentos. Então ela começou a especificar algumas coisas que eram coisas simples que eu podia ajudar, mas eu não percebi. Por quê? Por não estar próximo ou por não ter a atenção necessária. E depois eu pedi perdão para ela não sabe o porquê que eu pedi perdão, mas houve momentos ao qual eu, como mais experiente, como líder, eu poderia ter estado mais próximo e poderia ter ajudado, entende? Então, já houve outras vezes que eu quis entregar o cargo por causa dessas limitações do voto. Eu falo para vocês, é difícil obedecer, é difícil, muito difícil. Eu quis entregar o voto e ficar um pouco longe de vocês até eu concluir, até eu entregar tudo, para depois voltar e ajudar vocês 100%. Então, eu havia essas limitações, me afetava muito. Teve até um dia que eu tive que orar porque estava me afetando, porque a faculdade não estava indo. A luta na faculdade não foi por incapacidade minha, mas não estava, a orientadora o ano passado, ela sempre tirava licença, sempre ficava internada. No final do ano passado, ela chegou a tentar me orientar para me concluir o trabalho dentro do hospital, e o médico, quando viu que ela estava me orientando, proibiu ela de
de me orientar, e ela pediu licença e mudou de campus. Depois veio esse professor e me ajudou a concluir. Então, voltando no início desse ano. No início desse ano, quando eu expus, eu apresentei o meu cargo à disposição, nenhum pastor sabia. Eu orei para que o Senhor me desse essa direção. Porque se eu tivesse que continuar com as minhas limitações, eu continuaria, com certeza, para tentar ajudar ao máximo. Mas eu falei para vocês, eu sei das minhas limitações, eu sei que eu ainda estou devendo vocês em muitos aspectos, mas eu queria ter a certeza de que Deus estava no controle e de que vocês confiassem nos projetos de Deus para a mocidade. Só para vocês entenderem, o compromisso que eu fiz com Deus naquele momento era que se todos falassem que confiassem em mim para ser líder, eu entregaria o cargo, entende? Eu entregaria e focaria só nos estudos. Eu concluiria o meu voto e a minha faculdade, aí depois eu voltaria para tentar ajudar de alguma forma. Ou, se Deus permitisse, eu voltaria e ajudaria com 100% de atenção, com 100% de foco, entende? Então, quando eu conversei com vocês no início do ano, eu estava com isso em mente. Eu sabia que eu não estava conseguindo ajudar as garotas da forma que devia, da forma que alguém experiente, alguém poderia ajudar, poderia direcionar, poderia aconselhar. Então, por isso que eu sempre orava, eu falei, Senhor, eu sei que eu não posso ajudar em alguns aspectos, mas direciona cada um. Porque eu dava conselhos pontuais. Tanto que, quando eu pedi a direção de Deus para esse ano, qual que era o principal conselho que eu sempre entreguei para as meninas? Escutem os pais, obedeçam os pais. Tanto que o estudo ao qual nós fazemos, eu sempre foquei na família. Eu sempre foquei naqueles que são os primeiros guardiões da parte de Deus. O porquê? Eu não podia direcionar em alguns assuntos, em alguns pontos, não podia ser tão próximo, mas eu usava a palavra para direcionar, para orientar. Então, quando nós começamos a estudar as famílias do livro de Gênesis, quando Deus colocou no meu coração, foi mais para direcionar cada um e principalmente as meninas em alguns aspectos. Tanto que vocês veem que os meus conselhos, minhas palavras, qual foi honrar pai e mãe, eu já fiz uns vídeos no início. Então, meu voto, ele não me permitia ser tão próximo, não permitia ficar tão perto, entende? Desde da faculdade, eu não me aproximo. Na escola, nas escolas que eu fazia estágios, eu não ficava com as professoras, eu ficava sempre com as crianças, porque eu não queria criar vínculos, entende? Eu não queria me aproximar por causa desse voto ao qual eu me coloquei, porque foi eu que me coloquei e eu não sei, eu lamento muito por não ter entregue antes, por não ter conseguido, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus deu graça para terminar. Eu falo para vocês, eu orei por muitas vezes para desistir da faculdade, para que eu pudesse estar 100% por vocês. No início de 2024, eu estava orando para esse propósito. Eu iria pedir perdão ao Senhor por não ter cumprido com minha palavra. E eu iria deixar a faculdade para focar mais em vocês, para poder ajudar vocês com 100%. Para vocês entenderem, no início de janeiro eu nem imaginava liderar ou assumir algum compromisso. Eu não queria assumir nenhum compromisso
com a igreja, que me expôs, que tivesse muita exposição, ou que eu tivesse que aparecer, ou que eu tivesse que me expor de alguma forma, porque eu sempre soube das minhas limitações. Então, e tinha coisas que eu não podia falar com vocês na época, até porque vocês eu tinha acabado de voltar, eu tinha acabado de chegar. Então, era algo assim, meu, pessoal, vindo de trás e que me afetava ainda, e que eu não podia colocar vocês por dentro desse propósito. Então, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor me escolheu, sendo que eu tenho essas limitações? Por que o Senhor me aproximou perto deles para ajudar, para conciliar, se o Senhor sabia que eu não ia ter 100%, que eu não ia estar 100% para ajudar, para conciliar? Foi aí que o Senhor começou a direcionar as coisas, tá bem? A Samara cumpriu um papel muito grande em ajudar as meninas, em aconselhar, mas eu fiquei devendo o meu papel como mais experiente, como líder mesmo, entende? Para aconselhar, para estar mais próximo. Então, foi uma ferida que foi aberta, eu tentei desobedecer ao Senhor e esse voto veio como marca. Então quando só para vocês entenderem, quando eu voltei, vai ser uns 40 minutos, tá bem? Quando eu voltei, eu não queria ficar próximo dos jovens. Eu pensava que eu ia só dar um apoio. Eu iria concluir a faculdade final de 2023 e concluindo a faculdade, eu pensava em mudar de cidade e fazer alguns concursos. O porquê que eu não queria ser tão próximo? Porque eu sabia que eu estava limitado. Eu estava vindo de fora da igreja, ou de fora, eu não estava mais indo para a igreja, eu estava sem nome, sem reputação. Tudo o que eu tinha conquistado, tanto na faculdade, quanto ministerialmente, quanto em todos aspectos, não existia mais. Eu era alguém com 30 anos, que eu não tinha nome, eu não tinha a reputação, eu não tinha nada. Imagine você que na visão humana, eu teria que ter e ser tudo aquilo que um homem de 30 anos tinha que ter. Eu devia estar no ápice da minha profissão, eu teria que ter concluído a faculdade, eu teria que estar no ápice do meu ministério, pregando em vários lugares. Depois que eu fiz o propósito, o Senhor me diminuiu, não é diminuiu, o Senhor me quebrantou de uma tal forma, porque quando eu quis desobedecer, eu falei assim, mas eu oro, eu jejuo, eu prego, e eu estou à disposição do Senhor para fazer o que for necessário. Mas, Senhor, não permite eu fazer aquilo que eu quero. Quando eu tomei consciência do que eu disse ou do que eu fiz, aí me quebrantou mais. Porque a partir daquele momento, eu já não ia pregar com tanta frequência. As coisas Deus já não me usava da maneira a qual Deus me usava, mas só de maneiras mais pontuais com jovens. Eu tinha entregado uma última mensagem da parte de Deus um tempo antes de fazer o voto, tanto que eu alertei os jovens sobre algumas coisas que podiam acontecer com eles. Aí depois que eu fiz o voto, é como se o Senhor me separasse, ou como se eu estivesse em ascensão e um pouco do orgulho estava cobrindo meu coração, porque eu estava sendo usado. E quando Deus falou não, eu falei, vou batalhar pelo sim. Então, foi o momento de ascensão que Deus falou assim, opa,
peraí, volta de novo. Então é como se eu estivesse subindo, subindo, subindo. E na minha indecisão, o Senhor me colocou de volta para começar a moldar o vaso, para começar a refazer o vaso de novo. Então, entende que os dois períodos de indecisões. Primeiro período, Deus me instruiu a buscar a palavra. Então, comecei a conhecer. O segundo período ao qual eu fiz o voto, eu pedi muito perdão ao Senhor, porque eu não poderia ficar na indecisão. E o Senhor me levou a fazer a faculdade. E eu comecei a estudar assim de maneira que impressionante. Eu nunca fui bom de estudo, nunca. Eu estudava a palavra, mas a nota do meu ensino médio, ela é vergonhosa. Se eu pegar para vocês e falar assim, eu era inteligente no ensino médio, é mentira minha, porque eu era uma porta. Pode ter certeza disso. Então, quando eu fiz o voto com Deus, eu comecei a focar nos estudos, com força. Na faculdade, foram os 3 anos mais fáceis, assim, da minha vida, assim, na faculdade. Eu apresentava trabalhos, eu fazia de tudo. Mas a partir de 2020, nada começou a andar. Eu falei, Senhor, mas e o propósito? Eu estou no propósito. Eu fiz o propósito com o Senhor e eu preciso concluir. Então, quando não começou a dar certo, então eu comecei a entrar em crise de identidade de novo. Em crise de ansiedade. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo... Tá tudo certo, o que está acontecendo? Mas havia uma promessa a se cumprir. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existem na nossa vida momentos ao qual nós vamos entrar em período de indecisões. Mas, Davi, você entregou o voto, e agora? Agora eu tenho que continuar crendo nas promessas de Deus. Eu tenho que fazer tudo aquilo que é necessário para cumprir o meu papel com vocês. Para vocês entenderem, eu ainda não tenho nada, eu ainda não sou ninguém, mas eu tenho a promessa de Deus, somente eu carrego uma promessa. E eu creio que quando o Senhor começar a fazer, não vai ser para minha glória, não, vai ser para a honra de Deus. Tudo que Deus for fazer na nossa vida não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, é sempre para a glória de Deus. Para vocês entenderem, quando eu concluí a faculdade, eu passei no concurso e eu mandei mensagem para uma professora minha. Ela é uma fofa, assim, muito... Ela é brilhante. E ela postou assim para mim, quando eu coloquei a colocação do concurso, falou assim, honra ao nosso Deus. Entende o que essa palavra significa? Honra ao nosso Deus. Ela sabe o quanto eu me esforcei no início para me dedicar, para conquistar. Ela sabe que as provas ao qual eu estava passando para concluir não eram naturais, não era normal, mas era para Deus cumprir o tempo do propósito, entende? E em meio ao propósito, a gente se pergunta, será que foi da vontade de Deus? Será que o compromisso que eu fiz era real? E por isso que eu fui conversar com o pastor quando eu me entreguei. Eu falei, Senhor, pastor, abre uma palavra porque eu preciso... eu não quero falar nada de mim mesmo. Eu não quero falar nada que venha causar dúvida ou que venha causar... Não, que venha sair fora daquilo ao qual Deus quer de mim. Tanto que o meu papel não é causar dúvidas, é para mostrar para vocês o que Deus pode fazer e o que vocês podem ser nas mãos de Deus, entende? E muitos me perguntam, Davi, já era para você estar pregando em vários lugares, eu sei disso. No meu trabalho me perguntam, principalmente o dono do tênis falou, Davi,
Você já podia estar em outros lugares. Você é respeitado em alguns ambientes. Você pode pegar o telefone e pedir trabalho em qualquer lugar que as pessoas já aceitam. E você pode ir falando assim, eu sei disso, eu sei disso. E muitos anos, Davi, já era para você estar alto, longe, era para você estar fazendo grandes coisas, era para você estar disparado, era para você estar crescendo. Eu falei assim, eu sei disso, eu sei disso. Mas tudo que for acontecer na nossa vida, tudo que for fazer, vai ser sempre para honra e glória do nosso Deus. Amém? Se eu concluir a faculdade, diante do voto, não é para minha honra, não, é para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que Deus faz em nossa vida não é para que nós sejamos aplaudidos, não, para que nós sejamos vistos. É sempre para a glória de Deus, tá bem? Eu quero que vocês escutem. Amanhã a gente vai vou conversar com o Fábio, a gente vai resolver algumas coisas. E eu quero que a única coisa que eu tenho para entregar para vocês de precioso é o meu testemunho. É o meu testemunho. Eu não tenho mais nada assim de grande para oferecer, o meu testemunho e a palavra. Porque imagina que eu voltei sem nada, sem reputação, e eu perguntei, Senhor, como é que eu vou mostrar para eles que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, sendo que a minha vida, na lógica, ela não segue uma lógica muito boa, porque eu não conquistei nada, eu estou voltando de fora e eu não alcancei nada ainda daquilo que Deus prometeu. Aí o Senhor falou assim, não, é só você contar aquilo que aconteceu com você, porque a nossa vida é sempre marcada pelo agir de Deus. Então, às vezes, muitas pessoas podem olhar para mim e falar assim, Davi, você não é nada, você não é ninguém. Mas eu tenho a consciência dos projetos de Deus. Às vezes você pode olhar para você e achar que você não é nada e você não é ninguém, mas você tem uma promessa dentro de você que só você e Deus sabe, entende? Então, muitas das vezes os conflitos em nosso coração, em nossa alma, elas surgem o porquê entre o conflito entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que em volta acontece com os outros. E a nossa vida ela não é igual a dos outros. Eu demorei para entender isso, paguei o preço até entender que a nossa vida ela é diferente, porque não é igual aos outros. A nossa vida é para servir os outros, é para fazer com que os outros se aproximem de Deus, entende? O nosso testemunho ou a nossa postura, ela vai marcar a vida daqueles que estão ao nosso redor, entende? Então, cada posição que você tomar, cada posição que eu tomar, ou que vocês tomarem, elas são uma marca na vida daqueles que estão ao nosso redor. Lembra-se que eu falei que por incerteza minha, eu comecei a ferir os outros. E eu não me posicionei. Se eu tivesse me posicionado, poderia ser de outra forma. Mas Deus permitiu, porque quando a gente erra, tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Se Deus permitiu que naquele momento eu não fosse forte, é porque sendo fraco eu posso ajudar mais do que sendo forte. Entende? Que a minha fraqueza ou as minhas dúvidas, elas não surgiram por acaso. Não, meus medos, eles não surgiram por acaso. As coisas que eu passei, elas não surgiram por acaso. Existe um motivo específico, um projeto sendo construído da parte de Deus, para que eu, entendendo o que é ser fraco, eu possa ajudar o fraco.
E quando eu estiver forte, quando a pessoa estiver forte, eu posso ajudar quando está forte. Então existem os dois momentos a qual nós passamos diante de Deus, que é Deus nos ensinando e nos fortalecendo. Só para vocês entenderem, na faculdade eu era considerado um dos melhores alunos. Depois de 2020, passou os anos, eu era considerado aquele que não terminou a faculdade, aquele que não conseguiu concluir, aquele que não fez, aquele que parecia que era, mas não é. Parecia que ia, mas não ia. Mas Deus deu graça, consegui concluir no nome de Jesus. A professora me deixou muito feliz quando ela me respondeu. Honra ao nosso Deus, porque só para a glória de Deus mesmo. E é isso, tá bem? Então fiquem com este testemunho. Muito tempo, eu peço perdão. Então, que Deus venha abençoar a cada um. E eu digo sempre, acredite nas promessas de Deus para a sua vida. Não deixa que o inimigo coloque dúvidas naquilo que Deus colocou de promessa em você. Cada um sabe a direção que Deus deu. O Espírito Santo, ele nos escolheu para uma obra, ele nos escolheu para um projeto, ele nos escolheu para alcançar almas, entende? Ele nos escolheu e vai nos moldar para sermos segundo a vontade de Deus, bem? Lembra do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós fazemos essa oração, nós nos entregamos na vontade de Deus. Então, por minha própria vontade, eu não teria feito voto. Por minha própria vontade, eu não estaria com vocês. Por minha própria vontade, eu teria lutado para conquistar bens materiais. Na minha própria vontade, eu não estaria lendo a Bíblia. Na minha própria vontade, eu não oraria, eu não jejuaria, eu não aconselhava os outros, entende? Então, nós temos que sempre buscar viver na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é aquilo que Deus quer para mim? Ah, mas eu estou em dúvida. Peça a direção de Deus. Amém?